Tô começando no digital e não tá dando muito certo. Ou então, quem sabe, eu já até vendo, mas eu tô vendo que eu vou ter que recomeçar de uma forma melhor, tá muito desorganizada. O que eu faria? É esse o objetivo desse vídeo de agora, né? O que que acontece? Isso, inclusive, é o meu plano, tá? Esse é exatamente o meu plano. Eu passei de 2017 prestando serviço, né, no digital, comecei, então já estou há 9 anos. Em 2019 comecei a vender infoproduto, em 2024 encerrei minha operação de infoproduto. Cheguei a escrever livro, né, sobre o tema, enfim, mais de um livro por sinal. E o fato é que chegou um momento que eu vi que não o formato, o estilo que eu estava trabalhando não valia mais a pena e mudei o foco, comecei a prestar serviço, enfim. E resolvi voltar, né, me reposicionar no mercado. E aí eu tenho alguns desafios, e eu sei que muitos de você que às vezes está começando agora, ou está exatamente nessa fase minha, me recolocando no mercado. Detalhe, esse é um plano ideal para quem já é especialista em alguma coisa. Então, para quem não é quem ainda está totalmente perdido e não sabe nem o que ou quem é, de certa forma. Então, não, esse vídeo não é exatamente para você, né? Ah, Pablo, eu sou afiliado. Não, não. É para quem já tem alguma expertise, tem algum conhecimento, já monetiza esse conhecimento ou deseja monetizar. Já deixei aqui os 3 passos, os 3 eixos que você tem que seguir. E qual o eixo número 1? A primeira grande questão, esse eixo número 1, ele resume-se a posicionamento. Seria o termo correto a se usar. O que eu vendo, tá? Essa é uma parte interessante. Lógico, vai mudar um pouquinho a ordem para quem eu vendo ou o que eu vendo, mas o que acontece? O que seria esse o que eu vendo? É exatamente o meu conhecimento. Esse meu conhecimento, ele ele pode ser usado para quê? Para uma consultoria, para uma mentoria, para um produto facilitador, ou seja, um produto mais barato, uma prestação de serviço. Onde é que se encaixa esse meu conhecimento? Você tem que começar a pensar nisso, nessa possibilidade. E junto a isso, você precisa definir alguns fundamentos básicos, que é exatamente esse de, puxa vida, é, quem sou eu? Por exemplo, eu comecei esse vídeo dizendo para quem é e para quem não é. Isso tem que estar muito bem definido do teu posicionamento, dessa etapa 1 aqui, desse teu momento 1 do que é que você vende. Isso precisa estar muito bem definido, né? O que é que você gosta de fazer? Você gosta de aparecer, não gosta de aparecer? Tem facilidade ou dificuldade com tecnologia? Tem uma série de fatores que vão definir mais ou menos o caminho que você vai seguir. E é exatamente esse passo que você precisa dominar muito bem. Beleza, eu entendi, eu já sei o que eu. Inclusive, tem um detalhe importante: você precisa criar uma ideia do seguinte. Inclusive, isso cabe um outro vídeo, depois eu vou até pensar. Que é como contar sua história. Porque o que acontece? Quem eu sou vai depender muito do ambiente onde eu estou. Por exemplo, se eu estou numa festa de aniversário com alguém lá, de alguém conhecido. Quando alguém perguntar o que é que eu faço, eu vou ter que ter uma resposta mais simplista. No Instagram, eu já vou ter uma outra resposta. Numa, numa aula dessa aqui, provavelmente eu vou ter uma outra variação dessa resposta. No final é a mesma coisa, só que explicando de forma diferente, né? Porque é o famoso pitch de elevador. Você precisa sempre estar pronto. O que você faz? Assim como também o que você fez. Essa parte, conte sua história, é bem interessante porque você vai criando versões da sua história para usar em contextos diferentes. Por exemplo, eu agora há pouco, no meu início do vídeo, eu contei parte da minha história rapidamente. Pelo menos uma parte que cabia dentro do contexto desse vídeo. Então, esse eixo número 1 é importante nesse sentido. Não é só
o que você vende exatamente, mas quem é você para poder dar o próximo passo. E aí o próximo passo é o eixo 2, é para quem eu vendo. Se eu já sei quem eu sou, do que eu acredito, para quem eu vou falar, para quem eu não vou falar, aí eu posso então fazer esse para quem eu vendo, né? Quem são as pessoas? Aqui, essa é uma coisa interessante. No começo você vai ter uma dificuldade muito grande de definir isso, tá? Tem pessoas que vão dizer, você tem que deixar mais aberto possível, e outros vão dizer, tem que estar muito específico. Assim, eu não deixo isso fechado, eu deixo isso mais aberto, vai depender. Porque vão ter nichos quando você fecha muito, deixa muito específico, né, que a gente chama de aumentar a cauda. Eu vou dar um exemplo aqui comigo. Eu ajudo negócios digitais aqui na internet, beleza, mas que negócios digitais? Eu posso exemplificar um pouquinho mais. Infoprodutores, beleza. Por quê? Porque negócios digitais pode entrar alguém de algum negócio local, uma sorveteria, por exemplo, é um negócio físico, mas é do digital também. Mas eu estou sendo específico, infoproduto. Mas eu não quero me aprofundar ainda mais. Olha, eu quero atender infoprodutores que são advogados, que são médicos. Isso é bom ou ruim? Em algumas circunstâncias vai ser bom e outras circunstâncias não. Se você tem uma expertise muito grande numa determinada área, é interessante você nichar, como a gente chama desse. Mas assim, isso é um passo futuro. Lembra? Você está recomeçando, você quer clareza. Então deixa mais aberto. Então, a única coisa que você tem que ter cuidado é na tua fala, no teu conteúdo, na tua bio, né? Como eu coloquei aí, ó, filtrar a audiência. Tem que ter o mínimo de filtro possível. Então, por exemplo, quando eu uso o termo low ticket, quando eu uso o termo funil de vendas, upsell, downsell, tráfego pago, eu vou filtrando naturalmente quem está interessado nesses termos, quem conhece esses termos e está interessado. Quem não conhece ou não está interessado já não vai fazer parte do meu perfil e tá tudo bem. Eu não quero esse tipo de público mesmo, não. Entendeu? E aí, à medida que você vai se portando na conversa dos seus conteúdos, você vai filtrando quem quer executar de fato, quem não quer. Começa a afastar curiosos. Então, o teu conteúdo que você definiu, quem é você, contando sua história, etc, etc, nesse eixo número 1, então uma coisa vai levando a outra. E aí vem o número 3, o próximo passo, que é começar a vender, montar uma estrutura, uma esteira, uma estrutura de vendas, ou eu uso o termo agora mais de ecossistema, que é o mais comum utilizado, porque a esteira dá a entender que é um atrás do outro, numa sequência, mas não é exatamente assim. Interessante é que eu sempre ensinei o conceito de esteira de produtos, ou de infoprodutos, mas não usava essa lógica padrão. Alguém que compra um produto de 10, o próximo produto é o de 500, o outro é o de 2.000. Não, alguém pode vir no seu perfil e já comprar o de 2.000, depois comprar o de 10 reais. Então é um ecossistema. Né? Enfim, e etc. Como é que eu vou fazer para vender mais para essas pessoas? Isso é o chamado próximo passo. Você precisa definir muito bem. Vai usar tráfego pago? Não vai? Mas aí, antes de você começar a sofrer, poxa vida, eu vou usar tráfego pago, eu não vou. Faz o básico um pouco mais organizado. É exatamente isso. O que é que você vende? Para quem você vende? E depois define o próximo passo. Pelo menos uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é: à medida em que algumas vendas forem saindo, você sabe que vai precisar usar o tráfego pago mais cedo ou mais tarde no processo, para acelerar um pouco mais, tá? Para distorcer, e sempre vão existir coisas que vão distorcer o tempo. A quantidade pode distorcer o tempo, assim como o dinheiro pode distorcer o tempo. Como assim? Só para encerrar aqui esse vídeo. Já tem duas ideias de vídeo próximo, né? Quantidade distorce o tempo. Por exemplo, eu postar uma vez por semana um Reels, ou se eu postar 5 vezes por semana Reels, o que vai acontecer? Existe uma diferença. Eu estou distorcendo o tempo. Se eu só posto um Reels por semana,
Eu só vou ter um feedback para saber se aquele conteúdo funcionou ou não, onde é que foi que eu errei. Um só. Eu vou ter só uma tentativa. Se eu faço isso todos os dias, um Reels, eu vou ter uma chance maior de encontrar aquele estilo de conteúdo que vai dar certo para mim, para minha audiência. Então eu vou distorcer o tempo, eu vou reduzir. Outra forma de distorcer o tempo, isso é a quantidade, é com o dinheiro, ou seja, usando tráfego pago. É colocando R$ 6, R$ 10 por dia durante 2, 3 dias para um volume grande de pessoas e vamos ver o que é que vai acontecer. É uma outra forma de distorcer o tempo. Mas enfim, isso é um tema para uma outra aula, para um outro conteúdo. Mas foca nisso. O que você vende, né? Entendendo e estando implícito quem você é, para quem vende exatamente quem você quer atender e começa a organizar os teus próximos passos, como é que vai funcionar. Pablo, eu mesmo assim eu não consegui ter clareza. Eu posso te ajudar com clareza, numa sessão clareza. Link tá aqui na descrição, é uma forma de eu te ajudar. São 90 minutos onde eu vou entender o teu negócio, entender o que você faz, a tua expertise e te dar exatamente essa clareza em cada uma dessas etapas. Na etapa número 1, definir o teu posicionamento. Na etapa número 2, definir a tua oferta ou ofertas e te entregar os próximos passos na etapa número 3. Que é, o nome já está dizendo, sessão clareza. Se você tiver interesse, é infoprodutor ou quer ser infoprodutor e domina algum conhecimento em alguma área, link aqui na descrição. No mais é isso, valeu, até a próxima.